Por que se eu soltar duas bolinhas juntas, eu não posso ter apenas uma bolinha saindo do outro lado com o dobro da velocidade? E aí pessoal, meu nome é Pedro Loss e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Então, pensando em conservação de momento, isso não seria problema nenhum, concorda? Se a gente conserva o momento, tudo certo. Antes nós teríamos duas bolinhas de massa m com velocidade v, o que dá o mesmo valor que a massa de uma bolinha se movendo com a velocidade de 2v. Mas não é isso que acontece. Sempre saem duas bolinhas com a mesma velocidade do outro lado também. Bom, para entender essa pergunta, nós precisamos entrar um pouco na história da senhorita Émilie du Châtelet, que nós podemos considerar como uma das maiores cientistas francesas que já existiram, e aí nós vamos entender também as ideias por trás dos conceitos de energia e trabalho, que nós vamos discutir mais a fundo no capítulo de termodinâmica. A Émilie du Châtelet foi uma autora contemporânea de Newton e que também tinha muita competência nas áreas de física e matemática. Além disso, ela também dedicava grande parte dos seus estudos à filosofia. Utilizando toda essa bagagem teórica, a Émilie foi a primeira pessoa a traduzir para o francês a tão famosa obra Principia do Newton. Mas o seu trabalho não foi tão simples assim. Ele foi feito com a incorporação dos resultados que até então eram inéditos na área da mecânica, e isso enriqueceu bastante a sua tradução. Tendo as teorias de Leibniz e as observações experimentais de Gravesend em mãos, coisa que a gente vai analisar com mais detalhe na hora certa aqui no vídeo, a Émilie foi capaz de chegar em uma conclusão sobre energia cinética que nem mesmo alguns nomes famosos como Newton e Voltaire haviam chegado ainda. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente precisa entender algumas coisas. Então vamos pensar na seguinte situação. Quando nós erguemos uma bolinha do pêndulo de Newton, nós estamos dando energia para ela. E isso é feito de uma maneira bem simples. Primeiro aplicamos uma força para que ela saia do repouso e mantemos essa aplicação de força até que ela se desloque para o ponto em que nós precisamos. Em outras palavras, podemos dizer que nós exercemos trabalho sobre a bolinha para que ela fique erguida. No nosso cotidiano, nós estamos realizando trabalho o tempo inteiro. Quando pegamos um lápis que caiu no chão e o suspendemos de volta para a mesa, quando chegamos com compras e precisamos subir as escadas, ou até mesmo numa academia levantando halteres. E em todos esses casos, o que nós estamos fazendo é aplicar uma força num corpo que terá como resultado um deslocamento específico. Mas precisamos tomar cuidado. Um objeto sofre ou realiza trabalho apenas enquanto existe movimento que resulte em deslocamento. Portanto, uma pessoa que está mantendo um peso erguido no exercício físico, por exemplo, não está realizando trabalho, tipo segurando assim. Pelo menos não a nível macroscópico sobre os halteres que ela segura. Porque é claro que a pessoa vai se cansar muito dependendo do tempo que mantiver os halteres suspensos. E isso acontece porque, se entrarmos no nível microscópico para analisar as células musculares trabalhando, nós veremos células esticando e contraindo, então microscopicamente existe a realização de trabalho. Mas pensando no que a gente vê com os nossos olhos durante a execução do movimento, o trabalho ali foi realizado quando a pessoa tirou os halteres do chão e os colocou na posição acima da sua cabeça. Além desse tipo de situação, existem também aquelas em que o trabalho está servindo para mudar a velocidade de algum objeto, tipo quando nós aceleramos ou freamos um carro. Com essas ideias, nós podemos então generalizar que o trabalho pode surgir de duas formas. Sendo o resultado de uma força contra outra força, quando erguemos algo para vencer a gravidade, quando empurramos um objeto contra as forças de atrito e outros exemplos, ou sendo a força responsável por acelerar um objeto, aumentando ou diminuindo a sua velocidade. Em todos os casos, o trabalho é a entidade física responsável por transferir energia a um corpo. Mas o que seria energia? O primeiro capítulo do curso trata disso, mas nós podemos resumir dizendo que a energia é a capacidade de se realizar trabalho. E sim, eu sei que essas definições soam como se fosse tipo um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Conceitualmente, nós não vamos conseguir fazer uma definição muito melhor do que essas, mas a partir da linguagem matemática nós conseguimos sair do lugar e chegar em pontos muito interessantes. O trabalho seria dado pela relação W igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. E a energia, bom, a energia é um pouquinho mais complicada. Mas calma, não no sentido de que é mais difícil, mas sim no sentido de que ela pode ser escrita de mais de uma forma. Nós temos várias maneiras pelas quais a energia pode se manifestar, como por exemplo a energia elétrica que alimenta a sua casa, a energia que a massa de qualquer corpo armazena, que pode ser expressada pela famosa equação E igual a mc ao quadrado, e a energia mecânica, por exemplo. Para o que nós estamos tratando aqui nesse vídeo, o que mais nos interessa é analisar essa última.
E ela pode se manifestar de 3 jeitos diferentes, como energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. A energia potencial gravitacional é um tipo de energia que os objetos armazenam de acordo com a posição relativa deles em relação a um determinado ponto de referência abaixo deles. Então a bolinha do pêndulo de Newton que nós suspendemos, por exemplo, adquiriu uma energia potencial gravitacional que depende diretamente da altura que ela ganhou em relação à sua posição inicial. Mas isso poderia ser definido em relação ao chão também. A única diferença é que essas outras bolinhas todas também teriam essa parcela de energia. E no final das contas, que a bolinha suspensa tem uma parcela a mais de energia em relação às outras, justamente por causa daquela alturinha a mais. O peso levantado pelo halterofilista quando erguido e parado também armazena uma energia potencial gravitacional. E ela depende sempre da massa do objeto que nós estamos analisando, da aceleração da gravidade e da altura em que o objeto se encontra. A energia potencial elástica parte dessa mesma ideia de que o objeto armazena energia de acordo com a sua posição, porém dessa vez relativa à deformação de um elástico, uma mola ou algo do tipo em relação ao seu ponto de equilíbrio. Imaginem um estilingue. Se ele estiver parado, na dele, nada acontece. E isso seria a posição de equilíbrio do seu elástico. Mas quando você pega uma pedrinha, coloca no estilingue e estica bastante o elástico, você está tirando ele da posição que ele gosta de ficar. E isso significa que agora o elástico está com uma energia potencial armazenada. E essa energia está doida para se manifestar e empurrar a pedrinha. Ou, se você quiser falar como cientista, essa energia está doida para realizar trabalho sobre a pedra. Assim como o halter estava doido para cair na cabeça de um halterofilista. Tudo bem, cientistas não necessariamente falariam assim. Se o halterofilista solta o halter do alto, ou se a gente solta o elástico do estilingue, ou até mesmo se a gente para de segurar a bolinha do pêndulo de Newton, nós veremos que os objetos ganharam velocidade. E assim nós entramos na terceira forma que a energia mecânica pode se manifestar, como energia cinética. Se um corpo possui velocidade, ele possui energia cinética. Simples assim. Voltando na história da francesa Emily. Na época dela existia um grande ponto de discussão na área da física que girava em torno de uma coisa que eles chamavam de UMP. Esse UMP seria uma espécie de propriedade exclusiva de objetos que possuem movimento e que é justamente o que hoje nós chamamos de energia cinética. Naquela época, grande parte dos cientistas ingleses diziam que esse UMP poderia ser expresso pelo produto da massa pela velocidade, ou m vezes v, tipo a ideia do momento linear mesmo. Mas alguns cientistas, como Leibniz, que contribuiu para as obras de Emily, já sustentavam que essa ideia, hoje chamada de energia cinética, tinha uma relação direta com a massa do corpo em movimento. Mas diferente dos outros, ele usava o quadrado da velocidade do corpo. Toda essa história foi finalmente resolvida na publicação do artigo da Emily, que fazia as referências às observações do Gravesend acerca de um experimento bem simples. Tudo o que se precisava era de uma bolinha maciça, tipo uma esfera de bronze, e uma superfície bem deformável, tipo um chão bem argiloso. A ideia do experimento era simplesmente soltar a bolinha de argila e observar a deformação. Simples e ao mesmo tempo genial. Então, obviamente, quando a esfera cai na argila, ela deixa uma deformação. Mas se a esfera for erguida um pouco mais, de modo que ela chegue com o dobro da velocidade na argila, como que seria essa deformação? Se a relação fosse linear com a velocidade e com a massa, como algumas pessoas acreditavam, nós deveríamos observar uma deformação 2 vezes maior. No entanto, foi observada uma deformação 4 vezes maior. Elevando agora a esfera em um ponto que permitisse chegar com uma velocidade 3 vezes maior ao solo, observou-se uma deformação agora 9 vezes mais profunda. Ou seja, para cada aumento na velocidade final da esfera, era observado o quadrado desse aumento na deformação na argila. Como a Emily era uma figura muito respeitada na comunidade científica, ela foi então decisiva para acabar com um conflito de ideias sustentando o argumento de que essa entidade chamada UMF que os objetos em movimento possuem era proporcional à massa deles multiplicada pela velocidade deles ao quadrado. Hoje nós sabemos que a energia cinética de um corpo pode ser descrita como E igual a 1/2 de mv ao quadrado. E é exatamente isso que responde à pergunta inicial do vídeo. Ou vocês novamente acharam que eu estava esquecendo? Pois é, no experimento do pêndulo de Newton, como via de regra, nós devemos observar a conservação do momento. Mas ela por si só não justifica o motivo de nunca vermos uma bolinha saindo do outro lado com o dobro da velocidade. O grande lance é que, além do momento, a energia também deve se conservar. Então vamos lá. Inicialmente nós temos as 2 bolinhas suspensas e apenas com energia potencial gravitacional, o que nos dá, de acordo com a fórmula de energia potencial gravitacional, 2mgh. Ao soltá-las, elas vão perdendo altura e ganhando velocidade. Ou seja, vão perdendo energia potencial e ganhando energia cinética. Até que no instante logo antes de colidirem, as bolinhas terão uma energia de 2mv² sobre 2
que é igual a mv ao quadrado. Se saísse só uma bolinha do outro lado com o dobro da velocidade, a energia cinética delas seria m2v ao quadrado sobre 2 igual a 2mv ao quadrado. Isso significa que teríamos a energia aumentando no nosso sistema, o que violaria o princípio de conservação de energia. Então é justamente por isso que se você solta duas bolinhas de um lado, nós teremos que observar duas bolinhas saindo do outro lado. E antes que você saia desse vídeo, energia cinética é uma ideia tão legal que existe um jeito de associar ela matematicamente com o trabalho sofrido ou realizado por um corpo. A isso a gente dá o nome de teorema trabalho-energia. Nele, o trabalho, representado pela letra W de um objeto, pode ser dado pelo tanto que a sua energia cinética variou, representado por um ΔEC. Então você pode calcular o trabalho para qualquer corpo que tiver o seu movimento alterado com base na variação da velocidade com essa expressão. Não tem jeito, física e matemática andam juntas. E como vocês já perceberam nesse e em outros vídeos do curso, o desenvolvimento da física enquanto ciência depende 100% da execução de observação de experimentos, ajuste de parâmetros e desenvolvimento da linguagem matemática. E essa linguagem matemática, além de nos ajudar a nos comunicar com o mundo, nos permite desenvolver todas essas tecnologias que nos cercam, tipo o dispositivo que você está utilizando para assistir esse vídeo exatamente agora. E isso encerra o nosso terceiro capítulo do curso. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais para ficar sabendo quando lançarmos o próximo capítulo sobre gravidade e gravitação universal, que é um que vocês me pedem faz tempo. De verdade, se vocês puderem fazer isso, me ajuda muito na continuidade desse curso. Então eu espero vocês na semana que vem, no próximo capítulo. Até lá!